Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Cristiane Machado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre um tema que faz toda a diferença em qualquer negócio, seja ele grande ou pequeno: a experiência do cliente. E antes que alguém pense que isso é só coisa de empresa grande, de multinacional, eu já adianto que a experiência do cliente começa nas pequenas atitudes. E aí, justamente, né, que mora a força dos pequenos negócios. Hoje eu quero te mostrar como olhar para o seu atendimento de um jeito diferente. E eu vou passar aqui com vocês 3 pilares que ajudam a organizar, encantar e crescer com os clientes. A jornada, que mostra o caminho que o cliente faz até você. Os processos, que garante que tudo funcione bem. E a indicação, que é o cliente sair tão satisfeito que ele vira o seu melhor vendedor. E aí, assim, não se preocupe com termos difíceis, porque a ideia aqui é falar de forma simples, com exemplos do dia a dia, e te dar ideias práticas para que você possa aplicar no seu negócio ainda hoje. Então, vamos juntos? Antes da gente começar o conteúdo, eu quero me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Cristiane Machado, eu trabalho com atendimento ao cliente e liderança e experiência do cliente há mais de 25 anos. Eu já passei por empresas como o iFood, o Walmart.com e Banco Santander. E em todas essas experiências, o foco era o mesmo: entender o que o cliente realmente precisa e garantir um atendimento que faz ele querer voltar. Eu sou cofundadora da comunidade Negras na CX, que tem como propósito trazer mais representatividade e protagonismo para as mulheres negras na área de atendimento e experiência. Eu também sou mentora, professora, consultora. Como professora, eu dou aula em plataformas de ensino específicas para experiência do cliente, como a CS Academy. Também tenho cursos na Eduxe, um curso voltado para profissionais de RH, olhando para a experiência da contratação de pessoas de atendimento. Eu palestro em grandes eventos de CX, como o CSX Week, também em eventos de empreendedorismo, eventos do Sebrae. Já palestrei no evento de Sebrae de alguns estados, e também alguns eventos de tecnologia. Mas hoje eu não estou aqui com esse propósito, eu estou aqui com o chapéu de empreendedora, né? Eu estou aqui para falar olho no olho com quem empreende, com quem atende, com quem coloca a mão na massa todos os dias. Tudo que eu vou trazer aqui é com base na prática, são coisas que eu já vi funcionar, que eu testei no meu negócio e que deu certo e que dá resultado de verdade. Então, a gente vai agora entender o que é essa tal de experiência do cliente, né, que parece complicado, mas, na verdade, é mais simples do que parece. Bom, vamos entrar, então, agora no conteúdo. E aí eu queria começar perguntando se você já ouviu falar em CX ou em CX. Bom, é uma sigla que vem do inglês das palavras Customer Experience, que significa experiência do cliente. Mas o que é isso na prática, né? Afinal, é como o cliente se sente em cada contato com o seu negócio. Desde o momento que ele ouve falar de você pela primeira vez até depois que ele já foi atendido. Então, a experiência ela está em tudo, na forma como você responde uma mensagem, no jeito que você recebe a pessoa, no ambiente que essa pessoa é recebido, no preço ou nas formas de pagamento, como você cobra, na entrega do serviço e também no pós-atendimento. Tudo isso vai somando, né, na cabeça e no coração do cliente, e é por isso que
é muito importante. Porque quando o cliente se sente bem, ele volta, indica, elogia e confia. Mas quando ele se sente ignorado, enrolado, mal atendido, ele simplesmente vai embora. E o pior, muitas vezes, ele nem reclama, ele só não volta. Então, por isso que a experiência do cliente não é um detalhe, ele é parte do serviço. Então, é por meio da experiência que você vai se diferenciar, mesmo fazendo algo que muita gente faz. Então, você pode ter um salão de cabeleireiro, uma barbearia, enfim, é isso. A pessoa vai cortar cabelo, vai fazer barba, vai fazer unha. Várias pessoas fazem isso, mas o que vai te diferenciar é se você estiver entregando uma experiência diferente dos seus concorrentes. E, né, o melhor de tudo é que não precisa gastar mais para oferecer uma boa experiência. Né? Muitas vezes, só de organizar melhor a forma como você atende ou responder com mais atenção, você já melhora muito o que o cliente sente. E nos próximos slides, eu vou te mostrar como fazer isso olhando para 3 pilares simples: a jornada do cliente, os processos do seu negócio e como transformar seus clientes em divulgadores do seu trabalho. Então, agora a gente vai para o nosso primeiro pilar, que é a jornada do cliente. Bom, a jornada nada mais é que o caminho que o cliente faz até chegar ao seu serviço, durante o atendimento e depois que ele vai embora. Então, entender esse caminho vai te ajudar a resolver, antecipar problemas, né? Mesmo que eles ainda não apareceram, mas quando você tem clareza de todas as etapas que o cliente faz, você consegue prever e melhorar algumas coisas antes mesmo que o cliente reclame ou que ele não encontre ou não use o seu serviço exatamente porque ele está tendo alguma dificuldade nessa jornada. Então, a gente vai ver isso na prática e eu vou colocar aqui, falar para vocês, fazer algumas perguntas muito simples que você pode fazer em cada etapa, pensar e anotar isso, tá? Então, assim, como que o cliente fica sabendo que o seu salão ou o seu serviço ele existe? Você está no Instagram ou outra rede social, TikTok? Você tem perfil no Google? Sabe quando você dá um Google para procurar alguma coisa e aparece os comércios, por exemplo, as empresas que tem próximo de você? Você tem um perfil lá? Sabia que é de graça fazer isso? Criar um perfil no Google é totalmente gratuito e os clientes começam a ver você lá. Então, enfim, eu estou procurando um sapateiro. Eu coloco no Google e aí eu vou descobrir que tem um sapateiro na minha localidade. As pessoas estão te indicando, então, assim, você sabe se os seus clientes te indicam para outras pessoas. Essa é a forma de crescer muito rápido quando a gente tem outros clientes que indicam a gente. Só um instante, que eu tive uma questão aqui na gravação. Voltando. Então, isso você precisa pensar e colocar no papel, escrever. Se realmente isso está acontecendo, como que isso está acontecendo. Aí, o segundo ponto é o que o cliente precisa fazer para te contratar. Por exemplo, como eu dei o exemplo da sapataria. Eu tenho uma sapataria perto de casa. Será que ele vem em casa e retira meu produto? Será que eu tenho que ir lá? Então, assim, como que ele faz? E aí eu posso ir lá a qualquer momento? Ou ele tem uma agenda? Eu mando uma mensagem no WhatsApp e eu agendo para ir até lá. No salão de cabeleireiro é muito comum, né? Ter salão de beleza, de uma forma geral, né? Você agendar os serviços, inclusive para que a experiência fique melhor, porque aí o cliente não tem que ficar esperando. Só que
Como que é essa agenda? Ah, ele manda um WhatsApp e aí você responde rápido. Ah, você não consegue responder porque você está atendendo outro cliente, não tem uma pessoa só para dar a resposta. Então, tudo isso você tem que pensar, porque às vezes você perde a venda aí. A cliente tenta falar com você, não demora para responder, ela vai e procura um outro salão que atende ela mais rápido e agenda para ela o serviço mais rápido. Outras vezes não tem horário disponível, né? Eu morei em Natal e aí tinham 2 salões especializados em cabelos crespos e assim, um salão demorava 30 dias para a gente conseguir agendar e o outro 15 dias. Então, assim, não tinha horário disponível. É óbvio que eu fui no de 15. O de 15 era mais caro que o de 30, mas eu consegui um horário mais rápido, eu consegui, inclusive, um encaixe. Então, eu dei preferência a quem tinha um tempo de espera menor. E o outro é o uso, né? Exatamente quando ele chega no seu negócio, quando você vai até ele, esse atendimento, o cliente é bem recebido, e não é só bom dia, boa tarde e sorriso no rosto. Para além disso, você sabe o que ele espera? Você tá lá e vai conseguir resolver aquilo que o cliente pretende com o que você está entregando? Então, assim, outro ponto, você começa a atender no horário certo, porque às vezes faz um agendamento, chega lá, eu fico esperando porque um outro cliente atrasou, ou a pessoa atrasou, então assim, você começa no horário certo, ou se você programou de ir na casa do cliente, você chega no horário combinado. Se você recebe o cliente no seu estabelecimento, tem um conforto ali para o cliente ficar esperando, e às vezes não é nem espera porque está atrasado, mas ele chega 10 minutos antes, ele tem um lugar confortável para ficar. Outro ponto, ele entende o que vai acontecer durante o atendimento. Então, por exemplo, se eu vou no salão fazer a unha, a pessoa me explica, olha, primeiro eu vou deixar aqui seu pé hidratando, para depois, aí eu vou fazer a sua mão, e depois que eu terminar a mão, o pé já está mais hidratado, e aí eu faço as cutículas do pé. Então, assim, o cliente entende o que vai acontecer? Às vezes parece óbvio para a gente, mas para o cliente não é. Então, é importante você explicar para ele o que vai acontecer durante o serviço. O outro ponto é a retenção. Então, assim, a retenção é esse cliente continuar comprando comigo. E aí o que você está fazendo para esse cliente voltar? Você oferece um desconto para ele retornar? Ah, não ofereço um desconto porque eu já trabalho com um custo muito baixo. Tá, então você deixa pelo menos combinado o próximo agendamento? Olha, então vamos deixar já agendado o próximo corte de cabelo, vamos deixar agendado, né, a próxima barba. Dependendo do serviço, você tem ideia de quanto tempo. Então, é uma detetização. Daqui 6 meses precisa detetizar de novo. Você já deixa isso agendado com o cliente? Deixa combinado? Você lembra do gosto dele? Então, assim, por exemplo, se você tem um estabelecimento de comida e aí você sabe, né, você vende ali doces e salgados, você sabe que determinado doce aquele cliente gosta muito. E aí, se você compra, sei lá, alguma coisa com goiaba, e aí se sabe os gostos para você oferecer, de repente expandir os seus serviços, expandir os seus produtos para aquele cliente, conhecendo o que aquele cliente gosta. E, por último, mas não menos importante, indicação. Você está fazendo com que o seu cliente te recomende para outras pessoas? Eu falei com várias empreendedoras, né, e também isso acontece comigo, que assim, quando alguém vem recomendado, dificilmente eu não fecho uma venda.
Porque a pessoa que vem recomendada, ela já vem acreditando no meu serviço. Então, com vários empreendedores que eu já falei, Cris, o que funciona mais é o boca a boca. E assim, quando a gente fala de recomendação, indicação é isso, boca a boca. O boca a boca, ele funciona muito. Você tem menos dificuldade, né? Porque às vezes, se as pessoas não te conhecem, tem que falar com muitas pessoas para conseguir fechar uma venda. Quando as pessoas te conhecem e às vezes não te conhecem, mas uma pessoa recomendou, você consegue fechar com muito mais facilidade. Então, o que você está fazendo para o seu cliente que já conhece seu serviço, que já é fiel ao seu serviço, te recomendar para outras pessoas? Você pode pedir para ele deixar uma avaliação lá no Google. Então, o fato dele te conhecer e te avaliar bem lá no Google já vai ajudar pessoas que talvez nem ele conheça e você não conheça a querer o seu serviço. Você dá um brinde, né, para quem indicou um novo cliente. Então, olha, se você indicar novos clientes, se essa cliente fechar o serviço comigo, eu te dou um brinde. Eu faço isso com a minha mentoria. Então, se as minhas mentoradas, elas me indicam e eu fecho essas vendas, dependendo do pacote que eu fecho de mentoria, ela já imediatamente ganha uma sessão, ou às vezes, se forem pacotes menores, eu dou uma sessão quando eu fechar X pacotes. Então, elas sabem sobre isso. Por quê? Porque eu quero que elas me indiquem. Então, eu também quero ajudar quem estiver me ajudando. Então, assim, cada etapa, né, ela tem um impacto. E se uma dessas partes ela falhar, o cliente pode desistir, mesmo que seu serviço seja bom. Às vezes seu serviço é muito bom, mas ele está com dificuldade, por exemplo, de te encontrar. Ele não consegue saber como ele vai fazer, não consegue marcar com você. Então, por isso que é importante mapear a jornada, porque ela ajuda a organizar e prever problemas. Eu no começo que eu montei, né, a mentoria, sim, como que ele vai me pagar? Eu falo com pessoas do Brasil inteiro, como que elas vão me pagar? E como que eu vou dar opções para ela de pagamento? Vai ser só Pix? Não, só Pix não dá. Às vezes a mentoria mais cara, ela quer fazer parcelado. E aí eu fui atrás de como que eu poderia enviar um link de pagamento. Só que assim, quando eu comecei o negócio, isso não ficou muito claro. À medida que eu fui fazendo e eu fui tendo dificuldade de fechar em algumas coisas, eu fui pensando, então, que talvez, se o problema da pessoa fosse o valor que eu cobrava, ao invés de eu baixar o valor, e às vezes baixar o valor não necessariamente vai chegar num valor que fique bom para as duas pessoas, eu comecei a pensar em formas de pagamento e como essas formas de pagamento seriam possíveis num universo online. E é isso, casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Quando eu comecei, não estava pensando nisso. Depois fiz também o exercício de como fazer tudo isso com base nessas perguntas. E aí o ponto é, quanto menos esforço ele tiver para ser atendido, maior a chance dele voltar e te indicar para outras pessoas. Agora que a gente já falou do caminho, né, que o cliente faz até o seu serviço, é hora da gente olhar para os bastidores. Os processos. Então, o que é o processo, né? É o passo a passo que você segue para atender o cliente com qualidade. É o que vai garantir que mesmo nos dias mais corridos, tudo vai funcionar bem e o cliente vai ter uma boa experiência. Isso é muito importante, a consistência. Então, assim, se eu vou no dia de maior movimento, eu tenho que ter a mesma experiência que eu tenho num dia de menor movimento. E o que garante isso é que seus processos eles sejam consistentes. Por exemplo, né? Se sábado é um dia que entra muita gente no seu salão, você já pensou em pedir para alguém, né, ou ajuda de alguém da família, ou contratar uma pessoa ali esporadicamente, só para atender os clientes e anotar os pagamentos? Porque às vezes a pessoa tem que fazer tudo isso, depois ir lá cobrar, e aí é um dia
com uma agenda mais apertada, e isso vai atrasando o atendimento dos outros clientes. E aí, o que é importante, né? É que isso é processo. E aí você precisa deixar muito organizado para não deixar ninguém esperando demais. Para conseguir atender pessoas com mais qualidade. Então, assim, no dia da semana, é mais fácil você fazer mais de uma atividade. Mas talvez num dia de muito movimento, seja necessário que você tenha uma outra forma de fazer, para que isso não impacte a experiência daquela cliente que vem também nos dias da semana, né? Outro exemplo é a agenda. Você sabe quanto tempo leva cada serviço? Porque aí, às vezes, tem uma agenda, só que desorganiza a agenda porque não consegue prever quanto tempo. Então, está atrasando chegar num outro cliente porque não tem ideia de quanto tempo vai funcionar. Excepcionalmente, pode ser que algo atrase, mas a gente precisa ter muito organizado para que seja só excepcionalmente e não com certa frequência, ou sempre que está cheio, atrasa ou tem dificuldade, tá? Então, assim, se fazer a mão leva 30 minutos, talvez o pé leve 45 minutos. E aí você precisa organizar isso na agenda. E se você não calcula isso bem direitinho, vai acabar se enrolando, vai se atrasar e vai prejudicar a experiência de todo mundo. Então, todo mundo que passou aquele dia vai ter uma experiência ruim. E quem presta serviço em domicílio, né, como um eletricista, um instalador, já pensou em fazer um checklist de todas as ferramentas antes de sair? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho problema com isso. Tá, mas... e se você for um dia de mais movimento e você precisa de mais ferramentas ou de, né, peças, aquelas peças que vão ser trocadas, e você vai ter um ajudante. Se você tem isso, todos os itens anotados, você facilmente consegue treinar uma pessoa para te ajudar só nesses dias de maior movimento. Então, assim, outra coisa que quem faz revisão, né, manutenção, colocar etiqueta dizendo quando que é o próximo serviço, qual tempo. E às vezes é uma etiqueta simples, com seu telefone e com o dia e que ela deve fazer a manutenção novamente, ou o mês que ela deve fazer a manutenção, então coloca mês e ano ali, porque isso vai garantir que ela te chame novamente para fazer esse serviço, ou quando ela olhar ali e lembrar, né, que já passou do tempo, ela te contrate novamente, tá? Então, assim, registre os processos. E às vezes, eu não fiz isso porque eu não lembro de levar a etiqueta, tá? Então, assim, registrar, ele é muito benéfico porque você vai ter ganho de produtividade e, de novo, parece simples, eu já faço, mas, por exemplo, quando você começa a escrever, eu comecei a escrever e aí falei, né, a pessoa paga e eu vou emitir a nota fiscal. Só que para emitir a nota fiscal, eu preciso do CPF. E aí, quando eu escrevi, eu percebi que eu não pedi o CPF antes. Ela faz o pagamento e eu não pedi o CPF. Então, depois que ela paga, eu tenho que pedir novamente. E aí eu poderia não, né? Eu antecipei isso dizendo, olha, esse é o link de pagamento, por favor, quando confirmar o pagamento, já me manda seu CPF para eu emitir a nota. Isso a gente faz quando a gente coloca no papel. Então, vai dar organização, padronização, evita retrabalho, né? Que é isso. Chama a pessoa, peça uma coisa, depois chama a pessoa para pedir outra coisa, e isso vai melhorar a satisfação do cliente, tá? E ter processos organizados te ajuda a crescer. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço isso sozinha, tá? Mas se uma pessoa, se você tiver condições de contratar uma pessoa, uma coisa que as pessoas erram muito é que o que elas fazem não está escrito em nenhum lugar, e aí ela tem dificuldade para colocar uma pessoa para ajudar. Imagina que
quando você vai colocar a pessoa para te ajudar, o seu negócio está crescendo muito. Então, é a hora que você vai ter menos tempo para fazer isso. Então, faça agora que seu negócio é pequeno, para a hora que ele crescer e escalar, você consiga rapidamente trazer mais mão de obra e fazer isso, ou até substituir, às vezes, por ferramentas automatizáveis, tá? Com isso, a sua entrega vai ficar mais profissional, o cliente percebe que ele está lidando, né, com alguém que está levando o trabalho a sério, o cliente também vê isso. Então, quando você entendeu e vai se organizar melhor internamente, o que vai acontecer? O cliente vai perceber e, consequentemente, a sua reputação vai melhorar, né? Então, assim, como que a gente vai falar agora? Como que a gente vai fazer com que o cliente fale bem de você por aí? Então, nosso último pilar é a reputação, tá? E é o que o cliente diz quando você não está por perto, o que ele diz por aí sobre você. Bom, se ele teve uma boa experiência, ele vai lembrar, ele vai contar, ele vai voltar e ele vai indicar. Mas se alguma coisa deu errado, ele se sentiu ignorado ou mal atendido, ele também vai falar. E ele pode te prejudicar, mesmo sem que essa seja a intenção dele. Então, assim, a boa notícia é que você pode cuidar da sua reputação todos os dias com pequenas atitudes. Então, vamos lá para dicas práticas. Responder às reclamações com empatia, que é se colocando no lugar do cliente. Se o cliente não gostou de alguma coisa, deixa ele falar, escuta ele primeiro, peça desculpa. Ah, mas eu não vou pedir desculpa porque eu não fiz nada errado. Não é sobre culpa, é sobre acolher a voz do cliente. Então, assim, me desculpe por você ter sentido isso, por isso ter acontecido com você, peça desculpas e tenta resolver. Então, não é para ficar se justificando, se discutindo, porque às vezes perde o cliente por causa de besteira. Se você só fosse lá e pedisse desculpas, o cliente vai entender quando talvez ele tenha errado, mas como você acolheu ele bem, a história morre ali. Então, o objetivo é resolver, tá? Então, coisas que você pode fazer. Pode oferecer pequenos mimos quando alguma coisa sai do esperado. Gente, pequeno pode ser uma bala, um bombom, um papelzinho com um recadinho, um desconto, que aí você garante que ele retorne, aí você fala, olha, eu quero garantir que você tenha uma experiência melhor, quero te dar um voto, me dê um voto de confiança para eu mostrar que não é desta forma, porque falhas acontecem em todos os lugares. E aí você dá um mimo para ele, coisas que, às vezes, por exemplo, você vai tirar ali um pouquinho da sua margem, então, mas você vai ter o quê? Investindo nesse relacionamento com esse cliente, porque para você conquistar outros clientes, você vai gastar muito mais tempo, energia e dinheiro. Então, mantenha a base de clientes que você já tem. Quando você faz isso, você mostra que você se importa. E o importante é dar a volta por cima. Erros acontecem, mas a gente tem que entender o cliente, acolher e fazer algo para que ele mantenha e desculpe a gente quando a gente de fato tem errado, né? Então, assim, coletar o feedback dos clientes, que é perguntar para ele o que ele está achando do serviço, também é muito importante. E aí, você pode perguntar ali, quando ele terminou o serviço, perguntar se ele gostou. Às vezes o cliente não é totalmente sincero neste momento, porque ele está cara a cara com você, e aí ele não sabe como dizer, sente magoar, então você pode deixar uma caixinha para ele escrever, você pode mandar uma mensagem no outro dia via WhatsApp e perguntar para ele como foi, se ele tem alguma coisa para te contar, se ele gostaria de
compartilhar com você, isso é muito valioso. Imagina alguém dizendo se tá bom ou não. E aí, se ele disser o que não tá bom e você melhorar, esse cliente vai ficar fiel a você e você vai conquistar novos clientes, porque provavelmente aquilo que ele não gosta, outros clientes também não gostam. Dá para fazer tudo? Não, não dá para fazer tudo. Você vai olhar para o seu negócio, respeitando os seus limites, mas tem coisas que você pode mudar sim para agradar mais clientes. E se você faz um atendimento que vai até a casa do cliente, você pode, não dá para colocar a caixinha, mas você pode no dia seguinte mandar um WhatsApp e perguntar para ele se ele gostou do serviço. E se o cliente elogiar, você pode inclusive pedir para ele te elogiar então no Google Meu Negócio, que vai ficar exposto para todo mundo ver, ou comentar numa postagem sua do Instagram, que as pessoas também vão ver, isso vai gerar prova social de que o seu trabalho é bom. E isso é a maneira da gente transformar clientes satisfeitos em divulgadores. Esses clientes vão contar para as outras pessoas a experiência boa que ele teve com você. E se você tem certeza que ele saiu feliz, é isso, peça para ele divulgar publicamente, dentro do Google ou de outras ferramentas que você utiliza. E se ele indicar alguém, também pense em dar alguma recompensa simples. Então, hoje, eu já falei, né, as minhas mentoradas, elas, quando indicam, ganham uma mentoria. Então, pode ser um desconto, um brinde, um mimo, alguma coisa que recompense esse cliente que está te indicando para fomentar que isso aconteça mais. O que não vale é a gente comprar o cliente para que ele faça um elogio para a gente público, tá? Isso daí não é legal. O legal é realmente você fazer com que ele tenha uma excelente experiência e daí, quando ele manifestar, você pede para ele fazer isso de forma pública. Porque só comprar o cliente para ele te elogiar não é sustentável. Então, o que vai acontecer é que ele, né, e às vezes acontece isso, né, dá uma casquinha de sorvete para a pessoa entrar lá e fazer uma boa avaliação. Ela fez só por causa da casquinha de sorvete, mas ela não vai continuar sendo seu cliente fiel e ela também não vai te indicar para outras pessoas nessa questão, né, do boca a boca. Tem um dado super importante que um negócio bem avaliado no Google, ele tem 70% mais de chance de atrair novos clientes. Como eu falei, eu confirmei isso com várias empreendedoras que ganham bastante clientes por meio do Google Meu Negócio, que é totalmente gratuito e muito mais simples, inclusive, de você fazer divulgações todos os dias nas mídias sociais, tá? Com retorno muito grande. O importante do Google Meu Negócio é que a cada 30 dias você precisa ir lá atualizar para ele entender e te trazer ali nas primeiras páginas, tá? Então é importante que você a cada 30 dias atualize, se tem feriado, mudar lá que você não está aberto aquele dia, enfim, cuidar desse Google Meu Negócio com frequência para isso ajudar que você esteja ali nas primeiras páginas de pesquisa. Ou seja, né, a reputação ela é um investimento. Às vezes você vai ter um pequeno custo de tempo, de material, ou às vezes até de paciência ali com o cliente, tá? Mas você está investindo para que a sua reputação ela só melhore. E aí o retorno é enorme, porque um cliente feliz, ele volta e traz outros clientes com ele. E você e para isso, né, você não precisa ser o perfeito. Eu nunca erro. Não é sobre isso, tá? Só precisa mostrar que você está disposto a melhorar sempre. E agora a gente vai para o nosso último momento, que é um resumo aí, para que você saia daqui com ideias práticas e motivação para aplicar tudo isso. Então, um resumo do que a gente viu até aqui. Jornada do cliente. É entender o caminho que o cliente faz até você, te ajuda a resolver problemas que podem acontecer ou que acontecem hoje
e você entendendo como funciona, você facilita a vida do cliente e a sua em cada etapa. Processos. Organizar o jeito que você trabalha te garante qualidade, vai evitar erros, melhora o atendimento e prepara o seu negócio para crescer. Isso é mais importante ainda. Às vezes fala, mas está tudo bem, mas está tudo bem porque não cresceu. Se cresceu, vai continuar bem? E todo mundo quer crescer, né? E reputação e indicação, né? Um bom atendimento, ele constrói uma imagem positiva, ele faz o cliente voltar, e esse cliente traz novos clientes, e isso vai ajudando a você faturar cada vez mais. Então, tudo isso junto que eu falei forma a experiência do cliente, que é como o cliente se sente quando ele entra em contato com você, durante e depois. Então, eu quero te fazer um convite agora, bem direto, que é: qual a primeira melhoria que você vai fazer no seu atendimento a partir de hoje? Então, já escreve, coloca no papel. Quando você escrever como o cliente funciona, coloca também no papel, organiza, pode desenhar como que isso funciona. Materializar é muito importante. A gente precisa ter planos e metas e objetivos claros. Isso faz toda a diferença para o negócio da gente crescer, tá? Então, assim, pensa em algo simples. Pode ser ajustar uma agenda, pode ser responder mais rápido o WhatsApp, pedir uma avaliação no Google, criar um mimo para o pós-atendimento. Então, assim, o que você vai fazer no seu negócio hoje? Porque o importante é você começar. E uma pequena mudança por dia, ela pode transformar o seu negócio em pouco tempo. Então, imagina uma mudança por dia. Ao final de um mês, você já vai, se pensar em só dias úteis, você já vai ter feito 22 pequenas mudanças no seu negócio. Como que ele vai estar muito melhor ao final de um mês. Então, assim, e é isso. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, tirar dúvida, receber uma orientação personalizada, eu vou deixar aqui o meu contato, as minhas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais como Cristiane Machado CX. Aqui está o meu e-mail, meu telefone. Se vocês aplicarem alguma coisa, me manda, me avisa. Se quiser bater um papo, tirar uma dúvida, ou mesmo, né, um serviço de consultoria, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigada. Eu desejo muito sucesso aos negócios de vocês. Espero que eu tenha podido contribuir, esclarecer um pouco sobre o que é essa sigla aí, né, que a gente fala tanto e que não é nem um bicho de 7 cabeças, e que isso traga sucesso e crescimento, muito crescimento para o negócio de vocês. Obrigada.